Você já parou para pensar que a Bíblia que conhecemos pode esconder segredos profundos e revelações que mudam tudo o que sabemos sobre a criação e a história do povo de Deus? Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais intrigantes e controversos da literatura bíblica, o livro dos Jubileus. Considerado o Pequeno Gênesis, esse livro apócrifo não só oferece uma nova perspectiva sobre figuras icônicas como Abraão, Jacó e Noé, mas também revela porque muitos de seus segredos foram mantidos à margem do cânon bíblico tradicional. Imagine descobrir que o dilúvio de Noé não era um evento global como sempre pensamos, mas uma história muito mais complexa e localizada. Ou que a luta entre Jacó e Esaú se desenrola em um plano cósmico de bem e mal que envolve as forças angelicais e o destino das nações. Você ficará surpreso ao saber como esses detalhes podem transformar a sua compreensão das Escrituras e do plano divino para a humanidade. Neste vídeo, não vamos apenas explorar os feitos dos patriarcas. Vamos desvendar os mistérios que moldaram a história da humanidade desde os tempos mais antigos. Fique conosco até o final, pois a jornada que estamos prestes a empreender pode ser mais reveladora do que você jamais imaginou. Mas por que o livro dos Jubileus foi banido da Bíblia? Então se acomode, aperte o play e vamos juntos descobrir o que realmente está por trás do livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus começa revisitando a história da criação conforme narrada no Gênesis, mas vai além do que a maioria das Bíblias tradicionais relata. Segundo o livro dos Jubileus, quando Deus criou o mundo, Ele não apenas trouxe a vida à existência, mas também estabeleceu a própria estrutura do tempo, alinhando-o à sua ordem divina. Esse conceito de tempo sagrado é um aspecto fundamental que difere do calendário tradicional que seguimos atualmente. O livro introduz um calendário solar preciso, governado por anjos celestiais que regulam os ciclos cósmicos do universo. Esses anjos não apenas supervisionam a passagem do tempo, mas também garantem que todos os eventos divinos ocorram em harmonia com a vontade de Deus. Diferente de meramente contar dias, a ênfase do livro dos Jubileus está em viver em alinhamento com esta ordem divina. Os Jubileus afirmam que a humanidade deve observar este calendário divino de 364 dias, dividido em 4 estações de 91 dias cada. Essa estrutura assegura que os dias sagrados, como o sábado e as festividades do calendário, sempre caiam nas datas corretas, permitindo que a humanidade celebre e honre os tempos sagrados conforme estipulado por Deus. O calendário solar que o livro dos Jubileus apresenta representa um sistema que o mundo moderno parece ter esquecido, levantando questões importantes sobre como o desvio desse calendário pode afetar nossa relação com o sagrado. Ao ignorar as orientações divinas sobre a contagem do tempo, a cultura contemporânea pode estar se afastando de uma harmonia espiritual essencial. Esse abandono do calendário divino pode levar não apenas a uma desconexão espiritual, mas também a um desentendimento da estrutura cósmica que Deus estabeleceu na criação. A criação da Terra no livro do Gênesis é conhecida, mas os Jubileus nos oferecem uma visão ainda mais profunda. Antes da formação do mundo, anjos já estavam presentes, criados no primeiro dia da criação. Eles desempenham um papel crucial, regulando tempo e estações. O livro dos Jubileus destaca como esses seres angélicos ajudam a manter a ordem no universo, assegurando que o Sol, a Lua e as estrelas sigam seus caminhos ordenados por Deus. Descrições desse tempo levam ao caos, um tema central nos Jubileus. Segundo os Jubileus, apenas o calendário solar está em acordo com a ordem divina de Deus. O livro dos Jubileus não apenas reafirma a narrativa tradicional dos 6 dias da criação de Gênesis, mas também revela uma visão expandida e rica da ordem divina que rege o universo.
Um dos aspectos mais fascinantes deste livro é a ênfase no primeiro sábado, que não é visto apenas como um dia de descanso para Deus, mas como uma instituição sagrada e fundamental que transcende o tempo e o espaço. Esse dia é considerado uma lei eterna, estabelecida não apenas para a humanidade, mas também para os anjos, reforçando a ideia de que o sábado é um princípio cósmico que coliga todas as criaturas sob a autoridade divina. A observância do sábado é vista como um ato de aliança entre Deus e seu povo, servindo como um lembrete constante da criação e do papel de Deus como o Criador. Este dia de repouso não é somente um tempo de interrupção do labor cotidiano. É um convite à contemplação, à adoração e à renovação espiritual. Além disso, através dos jubileus, o sábado é incorporado em uma estrutura maior, vinculada aos ciclos periódicos de 49 anos, conhecidos como anos do jubileu. Esses ciclos não apenas oferecem um tempo de descanso e renovação para a criação, mas também têm profundas implicações sociais e espirituais. Cada jubileu representa uma oportunidade para restaurar a justiça e a igualdade, permitindo que a terra e as pessoas se recuperem das injustiças. Além disso, o livro dos jubileus fornece novas perspectivas sobre Adão. Após sua criação, ele recebeu mandamentos específicos de Deus, incluindo a observância de leis de pureza e adoração, transmitidas por anjos. Esses anjos asseguram que Adão compreenda as leis divinas, reforçando que essas leis são mais que invenções humanas, mas parte da ordem celeste. Essa transmissão das leis é destacada, sugerindo que elas foram dadas muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos. Jubileus também lança nova luz sobre a história de Caim e Abel, acrescentando detalhes sobre as consequências espirituais do primeiro assassinato da humanidade. Irmãos, antes de continuarmos, esses relatos do livro dos Jubileus, ele é quase idêntico às Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Portanto, o livro a ser seguido é o livro da Bíblia, que é inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, por alguns motivos, esse livro dos Jubileus foi banido da Bíblia. Essa resposta para esse mistério está logo no final do vídeo que vou te revelar. O livro enfatiza que a linhagem justa continua através de Sete, terceiro filho de Adão, preservando a aliança com Deus. A história de Noé e o dilúvio ganha novos detalhes, enfocando a corrupção anterior ao dilúvio, especialmente devido aos Néfilim, uma descendência de anjos caídos com humanas. Enquanto Gênesis apenas menciona essa descendência brevemente, os Jubileus oferecem mais contexto sobre como esses gigantes contribuíram para a maldade que resultou no dilúvio. À medida que a iniquidade se espalhava pela terra, toda forma de vida perdeu sua originalidade. Humanos, gado, feras, aves e todos os seres vivos começaram a se destruir e a seguir caminhos corruptos. Este declínio moral não foi apenas resultado do pecado humano, mas também da influência dos anjos caídos, que trouxeram conhecimentos proibidos e distorceram a ordem natural. Deus respondeu rapidamente a essa decadência com o dilúvio, preservando Noé e sua família por sua retidão. Após o dilúvio, Deus não só prometeu não inundar a terra novamente, mas também formou uma nova aliança com Noé, que incluía normas de pureza e sacrifício, transmitidas posteriormente aos israelitas, para ajudar a humanidade a manter a santidade e evitar a corrupção que causou o dilúvio. Um ponto crucial nos jubileus é que Noé foi instruído a observar o sábado e seguir as mesmas leis de sacrifício e pureza dadas a Adão. Esta aliança representava um novo começo para a humanidade, destacando a importância de obedecer às leis divinas para evitar futuros julgamentos. As regras de sacrifício, que seriam formalizadas na lei mosaica, já eram seguidas por Noé como parte dessa aliança,
incluindo instruções sobre holocaustos a Deus, enquanto mantém tanto a pureza física quanto a espiritual. O Gênesis apresenta Abraão quando Deus o chama para sair de sua terra para Canaã. Mas o livro dos Jubileus nos leva mais longe, apresentando sua juventude. De acordo com os Jubileus, Abraão cresceu em uma família mergulhada na idolatria, com seu pai, Terá, adorando deuses falsos. Embora Gênesis não mencione isso, Jubileus pinta um quadro de um jovem Abraão que rejeita a idolatria ao seu redor e escolhe seguir o único Deus verdadeiro. Abraão confronta seu pai sobre os ídolos e destrói-os, simbolizando sua dedicação ao monoteísmo. Enquanto Gênesis destaca a obediência de Abraão ao chamado divino, os Jubileus o retratam como um revolucionário espiritual que rejeita a idolatria de seu tempo, preparando-o para se tornar o pai da nação escolhida. Os Jubileus também mostram que Abraão seguia as leis divinas muito antes de Moisés, contrariando Gênesis, onde Abraão é conhecido apenas pela aliança da circuncisão. Nos Jubileus, ele já observa o sábado e outras leis, transmitidas pelos anjos desde Adão. Essas leis não surgiram com Moisés, mas faziam parte de uma ordem divina anterior. A narrativa dos Jubileus amplia o papel de Abraão, apresentando-o como parte de um plano cósmico maior em que ele segue leis celestiais. A aliança da circuncisão em Gênesis 17 é vista nos Jubileus não só como um sinal físico, mas como parte de uma lei eterna escrita nas tábuas celestiais, existente desde a criação. Este ato alinha Abraão com as leis cósmicas, governando tanto anjos quanto humanos, sublinhando que sua aliança é parte de uma ordem maior. O episódio do sacrifício de Isaac, um dos momentos mais impressionantes de Gênesis, é expandido nos Jubileus, que introduzem uma batalha espiritual maior. A figura angélica Mastema, associada a forças malignas, sugere o teste a Deus, na esperança de que Abraão falhe. No entanto, a intervenção divina durante o sacrifício demonstra que a fé de Abraão supera as tentações do mal. Nos Jubileus, esta história se desenrola como parte de uma batalha entre o bem e o mal, onde a retidão triunfa. No Gênesis, antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, Deus revela a Rebeca que seus filhos serão líderes de duas nações, onde Esaú servirá a Jacó. Os Jubileus ampliam essa profecia para destacar que não se trata apenas de rivalidade familiar, mas de um desígnio cósmico, com Jacó destinado desde o nascimento a continuar a linhagem de retidão iniciada por Abraão. Isaac e Rebeca recebem conhecimento divino sobre a rebeldia de Esaú, prenunciando sua oposição futura a Israel. Enquanto Gênesis foca na disputa entre os irmãos, os Jubileus enfatizam que a rebelião de Esaú contra o povo de Deus faz parte de um conflito cósmico maior, com seus descendentes se opondo aos israelitas. Em última análise, os Jubileus posicionam a narrativa de Jacó e Esaú dentro de um cenário cósmico mais amplo, onde suas ações e escolhas são vistas como cumprimento de um plano divino, contrapondo a retidão de Jacó à rebelião de Esaú. Os Jubileus sublinham que a rebelião de Esaú não foi apenas pessoal, mas nacional, com seus descendentes se opondo repetidamente aos israelitas, ecoando uma batalha espiritual que começou com seus antepassados. Um evento crucial na vida de Jacó é quando ele recebe a bênção de seu pai, Isaac. Em Gênesis, essa bênção o estabelece como o patriarca das 12 tribos de Israel. Os Jubileus, entretanto, sublinham que Jacó recebeu não apenas a bênção, mas também a continuidade das leis divinas passadas por Abraão. Após a bênção, Deus e os anjos revelam a Jacó as leis que ele e sua descendência devem seguir, incluindo o sábado e as leis do calendário sagrado, posteriormente formalizadas na lei mosaica. Nos Jubileus, Jacó é visto como o guardião dessas leis, encarregado de garantir que os futuros israelitas as sigam como parte de sua aliança com Deus.
Ele é descrito como um herdeiro da ordem cósmica divina, elevando seu papel de simples herdeiro para guardião dos mandamentos eternos de Deus. O conflito entre os descendentes de Jacó e Esaú, conforme sugerido por Jubileus, transcende a rivalidade pessoal, simbolizando uma batalha espiritual contínua entre a justiça de Jacó e a rebelião de Esaú. Esta luta reflete nações emergentes da linhagem de Esaú, que se opõem continuamente a Israel, prolongando o conflito espiritual. Jacó e seus filhos descem ao Egito por causa de José, enquanto Esaú permanece em Edom, mantendo a antiga inimizade. Jubileus destaca que esse conflito tem implicações apocalípticas, ligando-o ao fim dos tempos e à batalha cósmica entre bem e mal. Gênesis narra o nascimento dos 12 filhos de Jacó, que se tornam cabeças das 12 tribos de Israel. Os jubileus, no entanto, atribuem ao nascimento dessas crianças um sentido maior de ordem divina, afirmando que o tempo e a sequência de seus nascimentos foram pré-ordenados por Deus, alinhados com o calendário sagrado. Cada filho, portanto, é parte do grande plano cósmico, seus destinos escritos nas tábuas celestiais. A história de Rúben, o primogênito de Jacó, que perde seu status devido a um pecado grave, é ampliada nos jubileus, destacando as repercussões espirituais dessa transgressão. Essa falha abre caminho para Judá e Levi. Judá surge como líder tribal e Levi como sacerdote, conforme a ordem divina. As ações de Rúben não são vistas apenas como uma falha pessoal, mas como uma infração espiritual maior. Nos jubileus, a tribo de Levi é vista como predestinada ao sacerdócio, conforme estabelecido nas tábuas celestiais. Esse papel não é apenas uma questão tribal, mas um mandamento eterno conectado ao plano divino, assegurando que as leis de Deus sejam observadas. Por fim, a venda de José ao Egito, um ato motivado por ciúmes, é descrito nos jubileus como uma ofensa cósmica. Essa traição dos irmãos é vista como uma violação grave contra a ordem celestial, com a advertência de que enfrentarão punição divina a menos que encontrem arrependimento. Os jubileus oferecem uma perspectiva que coloca a narrativa bíblica dentro de um contexto mais abrangente de um plano cósmico e eterno, onde cada ação humana está intrinsecamente ligada a uma ordem divina que rege o destino do mundo e das nações. Mas manifestações da ordem sagrada do universo, destinadas a realinhar o mundo com as intenções divinas. Segundo os jubileus, cada praga não foi apenas uma ação de julgamento contra o Egito, mas também uma reafirmação das leis divinas que governam o cosmos. As pragas serviram para lembrar a humanidade de que há uma harmonia celestial e que desobediência a esta ordem resulta em consequências inevitáveis. Além disso, os jubileus destacam que o sofrimento dos israelitas no Egito e sua subsequente libertação estavam profundamente entrelaçados com o destino do universo, refletindo uma jornada de purificação e renovação. O êxodo, portanto, transcende um simples escape da escravidão. É visto como a restauração do povo de Deus ao seu legítimo lugar dentro da ordem cósmica. Isso reforça a noção de que a história do Êxodo é parte de um ciclo eterno de opressão e libertação, predestinado e registrado nas tábuas celestiais desde a criação. Através dessa lente, os eventos que conduziram à libertação de Israel, incluindo as pragas, são interpretados nos jubileus como mais do que acontecimentos isolados. Eles são episódios de uma reforma cósmica, onde o tempo sagrado e o espaço terrestre convergem para cumprir decretos divinos. Assim, a libertação de Israel se torna tanto um evento espiritual quanto físico, celebrando a interconexão de leis eternas com a história terrena. Os jubileus indicam que as pragas no Egito tiveram um significado profundo, representando a derrota não apenas dos poderes terrestres do faraó, mas também das forças espirituais ligadas aos deuses egípcios.
Cada praga visava desmantelar a autoridade desses falsos deuses, demonstrando que apenas o Deus de Israel tinha domínio verdadeiro sobre o céu e a terra. Esse conflito simbólico reforça a visão de um embate cósmico entre as forças divinas e as trevas, com Deus triunfando sobre os poderes que mantinham Israel em cativeiro. Nos jubileus, a entrega da lei mosaica a Moisés não é um evento isolado. É parte de uma ordem universal preexistente, com as leis já registradas nas tábuas celestiais antes mesmo do tempo de Moisés. Assim, a revelação no Sinai é vista como a manifestação de mandamentos eternos, destinados a orientar todas as gerações. A insistência dos jubileus de que as leis eram observadas bem antes de Moisés desafia a narrativa tradicional, posicionando figuras como Abraão, Isaque e Jacó como seguidores de normas divinas que se manifestariam plenamente na Torá. No livro dos Jubileus, a visão do Apocalipse oferece uma imagem esclarecedora da batalha espiritual destinada a ocorrer nos últimos dias. Um tema central é a profecia da redenção de Israel. Apesar do exílio e da rebelião, Deus já designou um tempo para restaurar Israel em sua terra e renovar sua aliança. Esta restauração é vista não apenas como um acontecimento político, mas uma renovação espiritual conforme o plano cósmico estabelecido nas tábuas celestiais. Segundo os jubileus, a redenção virá após um período de grande tribulação, purificando a nação e reintegrando a lei e a santidade em preparação para a chegada do Messias e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Os filhos de Israel retornarão ao Senhor de coração pleno, e Deus os reunirá e os assentará em sua terra, conforme escrito nos registros celestiais. Embora a Bíblia também mencione a restauração de Israel, como vemos nas profecias de Isaías e Jeremias, os jubileus acrescentam que tal evento está inscrito em um cronograma celestial predeterminado. Nos tempos finais, os jubileus descrevem a chegada de um reino messiânico, onde um governante divino, frequentemente identificado como o Messias, instaurará justiça no mundo. Isso assinalará o fim da era atual e o início do eterno governo de Deus, com a plena observância da lei e a herança da terra pelos justos. A visão do julgamento final nos jubileus envolve a separação entre justos e ímpios, culminando com os ímpios sendo lançados no lago de fogo para sua destruição eterna. As forças do mal, lideradas por Mastema, serão finalmente derrotadas, e o Messias reinará com paz e equidade. Essa visão é paralela às imagens apocalípticas encontradas no Apocalipse da Bíblia, mas os jubileus destacam mais fortemente a restauração da lei e da ordem cósmica. O reino messiânico, conforme os jubileus, imagina uma criação restaurada, onde a lei divina é completamente respeitada e os fiéis são recompensados. O julgamento final assegura a derrota definitiva do mal, marcando o início de uma era de paz eterna. Os principais fatores que levaram à exclusão do livro dos jubileus da Bíblia incluem questões de autenticidade e autoridade, uma vez que o texto não tem um autor claramente identificado e é frequentemente considerado apócrifo. Além disso, as discrepâncias teológicas entre o livro dos jubileus e a Bíblia, como sua ênfase em um calendário solar e interpretações sobre a criação, contribuem para sua não aceitação universal. A aceitação do livro varia entre comunidades religiosas. Enquanto a Igreja Ortodoxa Etíope o considera valioso, muitas denominações cristãs e culturas judaicas o rejeitam, resultando em seu status marginalizado no contexto da literatura sagrada. Assim, ao ser banido o livro dos jubileus da Bíblia, não é apenas um reflexo de disputas teológicas, mas também uma janela para entendermos como a história, a política e a espiritualidade se entrelaçam na formação do que conhecemos hoje como escrituras sagradas.
Se você achou valiosa esta exploração do livro dos Jubileus e sua perspectiva cósmica sobre a história bíblica, compartilhe esse conhecimento com outros interessados em descobrir esses mistérios profundos. Juntos, podemos continuar a desvendar textos antigos e revelar as camadas ainda não vistas do plano eterno de Deus.